esperança. Que o Senhor abençoe teu lar, abençoe teu coração, encha a tua casa de paz e de esperança. O bate-papo desta noite vai ser super interessante, né? Nós estamos acostumando aqui com esse novo horário, e esse novo horário vai ser bom para você, vai ser bom também para os nossos convidados. O tema de hoje é super pertinente para a sua casa, seja você homem, seja você mulher. O homem como sacerdote da família, em tempos de crise, em tempos e circunstâncias como essa que nós estamos passando, né? Eu digo de maneira geral, é o mundo inteiro, mas como estão se comportando os homens desta geração? Como nós podemos ter um comportamento como homens de Deus? Ou você que está aí visitando o nosso canal pela primeira vez, você que possivelmente pode até nem ser crente, mas está desafiado a ter uma postura de homem de verdade. Quando eu digo homem de verdade, eu quero dizer esse homem bíblico, esse homem que Deus levantou para ser sacerdote, para governar o seu lar. Você que é novo, convertido, você também é sacerdote, você é sacerdotisa. Mas o homem está incumbido sim de governar o seu lar. E hoje os nossos super convidados vão estar trazendo orientações maravilhosas para você, para fortalecer este seu papel, né? Esse seu papel de o homem da casa, o governador da sua casa, porque é fazendo bem esse governo na sua casa que você vai estar apto a governar as cidades, a governar reinos, a governar a igreja de Deus. Para nos orientar, para esse bate-papo gostoso, hoje nós temos dois profissionais, dois homens de Deus extraordinários. São eles o nosso psicólogo Silvio Max e o psicanalista e coach Anderson Carlos. Já nós vamos começar esse bate-papo que vai ser super show. No nosso espaço musical de hoje, nós estamos com ela, nossa cantora abençoada, Andressa Marinho, e o nosso violonista, o Silvio, nosso irmão também abençoado, que hoje nos traz uma canção aqui, não é mesmo, Andressa? Tá com vocês, então vamos para o espaço musical. Amém. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastores. Aqui muito feliz de estar aqui participando desse espaço. Eu te convido agora a adorar o Senhor aí onde você está, amém? Convide agora o Espírito Santo a estar onde você está agora, amém? Deus do meu viver, Tu és o meu ar, Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus da esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, Tu és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Diga seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Oh, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és
seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, sim, Senhor, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, em nós. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Aleluia. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em nós, ó Deus poderoso. Que maravilhosa canção, que maravilhoso louvor. Obrigado, Andressa, obrigado, Silvia, que benção. Seja tudo em nós, em cada um que está aí nos assistindo, conectado conosco em mais um bate-papo de esperança. Esse programa aí da Hope TV, o canal da Igreja Esperança no YouTube. E o versículo deste programa de hoje é o seguinte, está em Josué 24, versículo 15, que diz assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dali em Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu repito, de verdade, de mim mesmo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você pode dizer o mesmo? Você e sua casa serve ao Senhor? Você pode fazer, de repente, essa decisão hoje, essa escolha hoje. Porque se você serve ao Senhor, isso será delimitado segundo como está a sua família hoje, como está comportando toda a sua família. Eu estou falando para você, homem de Deus, você e sua casa já serve ao Senhor? Se serve, que bênção, que Deus possa manifestar cada vez mais essa graça sobre a tua vida. Se ainda não serve, você e sua casa, nós oramos para que esse dia chegue e seja fortalecido o seu lar com essa presença maravilhosa de Deus. E você, como sacerdote, como sacerdotisa, experimente o melhor de Deus para a sua vida, porque o nosso sumo sacerdote, aquele que está acima de todos, é isso que Ele deseja, o nosso Senhor Jesus. A programação da igreja, você que já está aí acostumado aos nossos programas, a visualizar, assistir os nossos cultos online, já deve estar por dentro. Você que chegou agora, anote aí. Hoje está acontecendo esse bate-papo de esperança, que todas as segundas-feiras, às 21h30, nós estaremos aqui, tratando de algum tema relevante, um tema que vai te orientar, que vai contribuir com a sua vida espiritual, com a sua vida familiar e com a sua vida social. Na terça-feira nós temos o delivery às 20h. Isso mesmo, você conecta aí com a Nação Teen, são os jovens, são os adolescentes, Você que tem aí filhos adolescentes, tragam nesse horário para estar assistindo esse culto abençoado. São os próprios adolescentes pregando a palavra de maneira fervorosa e poderosa. Na quarta-feira temos a celebração de esperança, também às 20h, é um culto já. Todos nós já estamos acostumados a beber dessa água viva nesse horário e nesse dia específico. Quinta-feira temos aquele encontro entre elas, que é o encontro das mulheres abençoadas de Deus, que vem com testemunho e também um bate-papo super relevante, super rico para você. Aos sábados nós temos o Worship Night. Você que teve a oportunidade de estar com a gente nesse último, que foi um grande Worship Night, Foram 4 horas com 5 ministérios adorando o Senhor, orando ao Senhor pela sua vida. E foram assim canções ministradas aqui que veio do céu. Foi
um tempo maravilhoso que quem acompanhou, né, experimentou da graça de Deus. Aos domingos, nós tivemos ontem a experiência de fazer, pela primeira vez na história desta geração, a Esperança fez 3 cultos no mesmo dia. Nós tivemos o culto às 10 horas, às 17 horas e às 20 horas. E no próximo domingo também seguiremos, né, essa mesma dinâmica, repetindo que o culto presencial, esse do domingo, e o da quarta-feira às 20 horas, é um culto que acontece seguindo todos os decretos governamentais por circunstâncias, né, da quarentena, do isolamento social. Quero informar para vocês que nós iniciamos, e eu quero chamar você para esse desafio, não só você homem, mas para toda a sua casa, o desafio de Efésios, né? Fomos desafiados aí pelo pastor Rony, esse desafio é muito positivo, para que nós cresçamos e aprendemos cada vez mais no Senhor. É o desafio de ler o livro de Efésios durante esta semana. Chegou a hora daquele bate-papo, né? Nossos convidados aqui já estão ansiosos para estar tratando com você. Nós temos aqui o psicólogo Silvio Max e temos também nosso psicanalista e coach Anderson. Muito boa noite, muito bem-vindos. Se vocês quiserem cumprimentar essa plateia conectada, são famílias e famílias conectadas aqui com a gente. Silvio. Boa noite, Pai do Senhor. Meu nome é Silvio. Acho que alguns já me conheceram, né? Estivemos aqui no último bate-papo, no primeiro bate-papo. Isso. Nós podemos inaugurar, eu, a Renata e a pastora Keila. Nós vamos falar sobre essa temática que eu acho muito pertinente. Com certeza vai ser um momento de muito aprendizado, um momento onde nós iremos acessar os nossos conteúdos emocionais, onde nós reconheceremos as nossas limitações como chefes, como sacerdotes do lar, mas que também entenderemos alguns motivos de às vezes sofrermos, passarmos por situações, entrarmos em contato com os nossos sentimentos e aprender com eles, porque esse é um momento de aprendizado. Muito bem. Né? Então nós iremos falar isso nessa noite. Quero agradecer a figura do pastor Barros, né, que sempre está nos ajudando, colaborando. Certeza que está acompanhando ali. Junto com o Ministério de Aconselhamento, né, de Família, o pastor Jefferson, que é meu pastor, que sempre está me apoiando, me ajudando. E a todas as pessoas que estão online. Maravilha. E nosso professor psicanalista Anderson, que é bem falado nesse ministério, mas muito bem falado, a expectativa da presença dele aqui foi um alvoroço. Durante o dia, várias pessoas, você vai estar com ele, eu vou acompanhar, eu quero ouvir, ele é demais, manda um abraço para ele. Inclusive, já trago de novo, que eu lembrei, a Andressa mandou aquele abraço, que é fãzaça do nosso professor Anderson. Pois bem, graça e paz, boa noite, pastor Weider, nosso colega Silvio, a todos que estão conectados aí, a Andressa, né, que é uma figura extraordinária. Sim. Né? Eu agradeço muito, gratidão pela oportunidade de estar aqui e juntos estarmos falando de um assunto tão importante e que, de uma certa forma, a gente tem percebido que não somente neste momento da situação do Covid e dessa reclusão, mas a necessidade urgente desse posicionamento, dessa função paterna, dessa figura masculina dentro do lar, que tem sido muito prejudicada ao longo dos dias e da sociedade, né? Então é um prazer estar com vocês aqui e estarmos juntos aqui falando sobre este assunto. Maravilha. Um privilégio grande. Pastor Barros, também quero agradecer, porque realmente também é uma figura, né, extraordinária. Muito querida, tá? Muito obrigado a todos e que seja de muito aprendizado para todos nós aqui, né, nessa troca de conhecimentos e de palavras aqui, de informações. Com certeza, com certeza. Tá aí o nosso tema, o homem como sacerdote da família, principalmente em tempos de crise, né? Nós tivemos essa oportunidade, o senhor comentou, é um tema que nós vamos discutir hoje, mas é um tema que já havia necessidade de levantá-lo, de reestruturá-lo já há muito. Então está sendo muito oportuno, né? Nós estamos em alerta nesse período agora para discutir isso, que é para permanecer. E dentre alguns questionamentos que nos vêm é como, né, nós desenvolvemos esse sacerdócio. Como fazer isso e em tempos de crise? O que o senhor pode nos orientar a esse respeito? Bom, em primeira instância, eu gosto muito de usar um texto bíblico
porque quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis que façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então a primeira coisa que eu acredito que precisamos entender é que o homem tem uma figura representativa de Cristo ou do próprio Deus dentro do lar. Mas de que forma? Na essência dele, cordeiro e leão. Por que cordeiro? Cordeiro por gentileza, porque não é pela força que se impõe essa presença, essa figura paterna ou masculina dentro do lar. Não é pela força, é pela gentileza. Mas leão, porque também é pela firmeza e pela continuidade que a pessoa precisa, postura que ela precisa adotar e manter diante da família, seja diante do convívio com seu cônjuge, com a sua esposa e principalmente no convívio com os seus filhos, porque essa falta desta figura masculina tem impactado muito e na grande maioria, nos censos que se percebe, a maioria dos problemas de filhos que têm algum contexto de fragilidade muito grande na sociedade foi por falta dessa figura, né? Lacan dizia que o nome do pai é aquele que dá a lei, é aquele que faz o interdito, é aquele que faz a limitação. E essa limitação e essa postura gera nos filhos a resiliência necessária que ele precisa para depois enfrentar a sociedade. Essa falta dessa figura, o que acontece? Os jovens hoje têm dificuldade até de participar de uma entrevista. Por quê? Porque está tão fragilizado, né? Está tão fragilizado em relação a isso, a esta figura que não foi presente, que não trouxe essa resiliência para ele, que ele tem pânico, ele tem medo, ele tem pavor do que as pessoas vão pensar, achar, e aí é quase que como se ele tivesse que precisar da mãe, segurar na mão dele e levar lá para fazer essa entrevista. Então, por isso que eu falo que é muito necessário. E então, respondendo a sua pergunta, manter a postura, gentileza, mas firmeza. Esse seria o homem de verdade que a Bíblia cita, né? Que nas traduções dessa verdade, essa verdade é esse homem firme, esse homem de caráter, esse homem correto, né? Que com amor, mas é firme. Firme, posicionado, entende? Que não abre mão dos princípios, dos conceitos. É ele que diz o sim, é ele que diz o não, e quando ele diz o não, ele se mantém. Porque o grande problema, às vezes, não é porque a pessoa diz não, ela até diz, mas ela não mantém. E o fato dela não manter gera, tanto no filho como na família, num todo, um descrédito. E aí, daí para frente, não há nenhuma possibilidade. Resgatar isso. Essa figura morre, sim, entende? Porque ela não é confiável. Se essa figura não é confiável, então nada mais que disser agora para frente faz sentido. Vai valer. Então, nós estamos também não falando somente dessa presença física. É o desafio ainda maior, não é só estar perto e estar perto já resolve. É estar perto e exercer o seu papel. Não é? Silvio? Freud vai falar de uma tríade, né, pastor? Sim. Que é uma relação pai, filho e mãe, né? E nós vemos a importância de cada um cumprir os seus papéis. O pai ser figura paterna, a mãe ser figura materna e o filho ser essa figura que vai meio que unir esse casal. E o interessante é que nós temos visto, como o pastor Anderson acabou de falar, uma palavra muito linda que é resiliência. Para mim é quase como um mantra para mim, porque eu acho tão lindo isso, porque nós vivemos num mundo onde nós vemos adolescentes que têm dificuldade de fazer enfrentamento de situações às vezes simples. Adolescentes, crianças, jovens que não conseguem, às vezes, dialogar, não conseguem conversar, não conseguem enfrentar um momento de adversidade. E quando é uma figura de segurança. E Jung, ele pensa um pouquinho diferente de Freud, mas, querendo ou não, é quase no mesmo sentido. Ele vai dizer que é essa figura que vai moldar o processo de construção da personalidade.
E quando eu vejo crianças hoje, nesse século 21, e adolescentes com tanta dificuldade de enfrentar a vida como ela é, às vezes caindo em depressão por situações que eu, quando criança, passei e consegui fazer enfrentamento, o pastor também. Eu sei que cada um tem sua individualidade, mas nós vemos que cada vez mais essas novas gerações tornam-se menos resilientes por causa dessa falta de paternidade, de maternidade, essa falta de figura sacerdotal. Então, é algo grave e muito pertinente que nós estamos comentando aqui. É a figura do exemplo. Sim. E o próprio Jesus fala, e Paulo também repete, imitai-me, né? Faz o que eu estou fazendo. Né? Se falta este homem, esse governador no lar, né, para estar fazendo isso, para estar mostrando na prática, não só falando, né, realmente fica uma lacuna. E aí a gente entra para as questões emocionais. E nesse contexto, que orientação para esse homem que deseja? Aqui eu tenho certeza que tem vários homens assistindo, várias mulheres assistindo, desejando que esses homens se posicionem como homens de Deus, como sacerdotes, como governadores do seu lar. Eu creio que para ser o governador do lar dele, ele tem que ser governador dele. E aí, que orientações nós podemos oferecer nesse sentido das emoções, no sentido do espírito e no sentido do físico, que a crise de hoje pegou, acho que esses 3 pilares, né? Essas 3 vertentes. Sim. Você cuidar do espírito, você cuidar das suas emoções, está todo mundo em casa, né? A grande maioria das pessoas, e cuidar do físico. Está vendo a fragilidade? Também foi entregue a nós a fragilidade desse vaso, desse físico. Bem, então, quando nós percebemos isso, eu acho que faz sentido eu fazer uma explicação em primeira instância, é o seguinte. Na grande maioria, esta figura paterna que está faltando, não quero aqui, não há necessidade nem de responsabilizar e nem de diminuir o seu quinhão de responsabilidade em nenhuma situação. Mas, na grande maioria, como o colega Silvio falou a respeito do que Freud diz, e é verdade, e esse é um dos grandes problemas, porque quando faltou a figura paterna para esse pai de hoje, ele não foi feito o corte da relação simbiótica entre mãe e filho, que era necessário ter sido feita. Quando esse corte não é feito, a figura paterna dele já ficou ausente. E quando essa pessoa chega na fase adulta e ele se relaciona, ele se casa com uma mulher, mas ele acaba se envolvendo com ela mais fisicamente, porque o emocional dele, literalmente, está preso na mãe dele. Consequentemente, isso o torna mais frágil em relação a cumprir o papel, né? Porque faltou esta figura, faltou esse exemplo, faltou esse modelo, né? Então ele tem dificuldade de ter que apresentar agora essa figura e essa postura. Então, o que poderíamos fazer? Em primeira instância, talvez trabalhar as emoções, levar essa pessoa a gerenciar as suas emoções, talvez, se necessário for, a busca terapêutica, sim, né, doutor? Certeza. A busca terapêutica, para que seja reelaborado todas essas questões vivenciadas da infância dele, para que ele possa ter a postura necessária agora. Por quê? Porque não é tão simples, não é simplesmente quero virar a chave e viro a chave. Sim, não é assim, ele está preso emocionalmente em alguma área, e essa área precisa primeiro ser desbloqueada, para que depois ele possa realmente cumprir esse papel. E essa área, eu estou vendo que é como uma lacuna, que houve, e não tem como cobrar aquilo que não foi ensinado, sim, a ele. Sim. Mas essa lacuna, existe esse buraco, e muitas vezes esse buraco foi já preenchido por outras coisas. E o que fazer? Que eu acho que é o que acontece na maioria dos casos, né? Foi preenchido por outra coisa. Agora, como reverter essa situação com filhos já adolescentes, jovens, adultos casados e pais ainda frustrados, homens frustrados, porque a relação com o seu filho não é como ele queria, mas hoje ele entende isso, ele entende que não é, porque eu entendo que eu errei, agora eu sei que eu errei, passou-se os anos, eu estou vendo meu filho casado, eu queria ter uma relação com ele, com a família dele, que eu imagino aqui como seria, mas como é que eu faço, que eu reverto essa situação? Existe outra palavra que eu acho muito linda, que chama-se ressignificar. Como o senhor falou, não tem como eu passar algo que eu não tenho.
Então, a maioria dos pais que eu tenho atendido, na verdade eu começo sempre com os filhos. E aí eu começo com os filhos, passo para a mãe, depois eu tenho que pegar o pai. Vai chegar lá. Não tem como escapar. E a maioria dos pais que eu tenho visto são pais que vivenciaram traumas que não conseguiram lidar. E quando a gente vai fazer a análise, geralmente os filhos são consequências de uma história de vida mal sucedida, de um relacionamento frustrado com o pai. Você vai fazer análise com o pai, geralmente é uma história de vida mal sucedida de um relacionamento frustrado com o pai. E assim por diante. Como que ressignifica isso? Primeiro é o processo terapêutico. Não tem como eu ensinar algo que eu não sei. Então, para eu passar alguma coisa, primeiro eu preciso ressignificar. A dor que eu estou vivenciando, eu preciso tratá-la. É muito complicado falar em cura, em psicologia ou até mesmo em psicanálise. Mas existe uma forma de você conviver com isso e não deixar que isso influencie os seus comportamentos. E é até complicado falar comportamento em psicanálise também. Mas é bem complicado. Então você tem que ressignificar isso. Dá um novo olhar para isso. Você precisa acessar esses sentimentos, essas emoções que em 100% dos casos, eles foram por inconsciente, através de um processo chamado recalque, não é? É isso, recalque, né? Que é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. Então, a partir do momento em que eu entro em contato com isso, eu tomo consciência dessas coisas que me abateram, eu passo então a controlá-las. À medida que eu controlo, então, e eu consigo ter consciência disso, eu posso, a partir daí, ressignificar, dar um novo olhar, e ensinar aos meus filhos, e ensinar à minha família, uma nova forma de enxergar a vida. Pais, por exemplo, eu conheço pais que nunca falaram eu te amo para o filho. E aí, quando você vai fazer a análise desse pai, ele nunca ouviu eu te amo do próprio pai. E ele fala assim para mim, ora, meu pai nunca falou para mim que me amava. Entende? Então, eu não preciso passar isso para o meu filho. Tem pais que falam para mim assim, eu dou arroz, eu dou feijão, eu dou comida, eu dou sapato, eu dou roupa, ele tem tudo do bom e do melhor. O que ele quer mais? Ele quer ser tocado intimamente, sentimentalmente. Entende? Então, se existe uma palavra hoje para lidar com isso, é ressignificar. O pai precisa ressignificar, entender isso, e depois ele pode passar para o filho uma nova forma de lidar com esses sentimentos. Precisa, então, fazer o reconhecimento, né, de casa, enfrentar todos os traumas, enfrentar todos os bichos, os monstros, às vezes, né, que ele tem, para ele poder domá-los, para ele poder sobrepujar e ressignificar. Eu lembrei agora, não sei se vocês conseguem fazer uma conexão de nós no barco, no meio da tempestade no mar, e nós podermos andar sobre as águas. Faz alguma ligação com isso que nós acabamos de refletir aqui? O que o senhor traz à mente? Eu estou vendo com a tempestade, a minha casa está nesse barco e essa tempestade está passando medo em todos nós. Mas eu vou ousar, crendo no chamado de Jesus, crendo e olhando para Ele, para a sua promessa, e vou pisar e eu vou enfrentar isso. Eu vou pisar, eu vou andar sobre as águas. Sim. Tem relação com isso? Tem, assim. Vamos tentar separar as partes, né? Existe a parte do contexto espiritual que realmente a gente pode olhar para Cristo e aí fazer, mas existe a questão emocional, porque vamos fazer só uma análise. Se nós olharmos para Davi, nós vamos perceber que Davi sempre foi chamado o homem segundo o coração de Deus, um grande rei, extraordinário, mas não foi bom pai. Mas por que ele não foi bom pai? Porque ele também não teve um bom pai. Se nós olharmos o texto de Jessé, nós vamos perceber que depois de ter passado todos os filhos e nenhum dos filhos ser o escolhido, se Samuel não pergunta para ele, ele não tinha falado de Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhas, e lá iria ficar. Então eu percebo que Samuel é que disse, manda chamar e nós só vamos sentar na mesa e comer só quando ele chegar. O que me leva a entender que era uma prática da família. Davi nunca foi esperado. O que me leva a entender também que talvez os pais nunca nem soubessem que ele tinha matado um leão ou um urso. O que Davi aprendeu? Apesar de no contexto espiritual ele ser ótimo e extraordinário. Sim. Mas o que ele aprendeu no emocional? Que eu não preciso dar atenção para filho, porque o filho tem que resolver as suas coisas sozinho, porque foi assim que eu vivi.
o que o Silvio acabou de falar. Perfeito. Foi assim que eu vivi. Exatamente. Então, se eu levar apenas para o contexto espiritual de olhar para Cristo, isso já vai me fazer andar sobre as águas, não necessariamente. Porque se nós olharmos para Pedro também, nós vamos perceber que Pedro começou a andar nas águas, sim, mas quando entrou o contexto emocional dele, que foi o medo, ele afundou. Percebe? Então, sim, porque quando a gente fala da fé, nós não podemos tirar ela não pode sair do contexto, mas se eu deixar que só ela resolve o problema, aí nós vamos chegar na sociedade que nós estamos hoje, porque até hoje a sociedade acreditou que só a fé poderia resolver tudo. E na grande maioria não. E a fé vai te levar para o céu, a fé te tornou um bom crente, a fé não vai te permitir perder o céu, mas isso não significa que emocionalmente a sua vida terá uma qualidade aqui. Para a sua vida ter uma qualidade aqui, o seu emocional tem que ser trabalhado. E ressignificar, uma palavra extraordinária mesmo, também não basta só a pessoa saber. Porque se a gente perguntar para qualquer pai, você vê isso no consultório, né, doutor? Sim. Se perguntar para qualquer pai, ele sabe o que está errado. Ele sabe o que aconteceu. Ele já sabe que não teve relacionamento com o pai. Então é necessário que venha para a consciência a razão, mas associado venha junto a mesma emoção, o mesmo sentimento vivenciado lá atrás, lá na infância, associado. Porque o ressignificar só acontece de verdade se os dois estiverem juntos para ser trabalhado. Se ficar só no campo da razão, aí nós vamos para um outro mecanismo de defesa, que é racionalizar tudo. Você leva tudo para a razão e aí você explica tudo pela razão, mas continua vivendo os mesmos contextos e os mesmos problemas, né? Então, dá para fazer essa conexão? Dá. Se a gente não esquecer que dentro do contexto espiritual, fé, a gente precisa também trabalhar o contexto emocional. Porque senão você vai ser um bom crente, vai para o céu, mas vai continuar sem relacionamento com seus filhos. Maravilha. E entrou já na seara que eu já iria questionar. O Pedro começou a afundar por causa do medo. Como hoje, estes homens que nós estamos falando aqui, que estão lá, olha lá, todos animados, empolgados em ressignificar suas vidas, em voltar assim até a normalidade social, que agorinha vai voltar de maneira completamente diferente, de maneira mais engajada, de maneira com um comportamento e um posicionamento como um homem de verdade, como homem de Deus. Como enfrentar esses medos, agora os medos que nós estamos nessa circunstância de agora, que é o desemprego, que é a perspectiva econômica do país inteiro, né? Não está muito positiva, e várias outras coisas, como colocar um simples pão na mesa no dia a dia. Sim. Existe uma coisa que o pastor Anderson acabou de falar, a respeito desse ressignificar, a respeito de entrar em contato, a respeito de trazer à consciência situações que te amedrontam e que te prendem. Eu vejo muitos pais hoje, eu vejo homens hoje com baixa autoestima muito grande, que é uma consequência também do processo de complexo de édipo mal resolvido. Esses pais são fragilizados emocionalmente quando enfrentam situações de escassez como essa. Duas coisas podem imperar. Primeiro vem a razão, até mesmo antes da emoção. Primeiro vem nesse contexto, primeiro vem a razão antes da emoção. Porque quando eu estou numa situação de escassez, eu tenho medo de passar fome, de não conseguir manter a minha família. Nessa situação vem a primeira razão. A segunda situação é o contexto da emoção e da fé. Porque quando eu estou numa situação que eu estou privado de ter algo, eu passo para acreditar em algo sobrenatural que pode substituir ou trazer para mim essa resposta, ou trazer algo que possa substituir essa escassez. Deus pode ser tudo na minha vida. Muitos pais, às vezes, numa situação como essa, ele cai em desespero. Ele transparece esse desespero aos filhos. Os filhos se desesperam também, a família se desespera. Manter o controle emocional numa situação como essa é quase uma situação de sobrevivência. E acreditar, agora a gente passa para o contexto da fé, acreditar que Deus trará a resposta a isso é necessário. Mas também ele precisa ir à luta. Ele precisa agir, fazer a coisa acontecer também.
não é ficar de braços cruzados esperando que o milagre aconteça. Nós acreditamos que Deus faz do nada, porque Deus é Deus. Mas eu também preciso fazer alguma coisa também. E aí, pessoas, às vezes, que têm a baixa autoestima, desacreditam nisso. Eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque lá atrás, ele nunca teve um pai que desse a ele essa força necessária para ele lutar por algo. Então, ele cai em desespero, como eu falei, cai em angústia, depressão, ideação suicida, como a gente já viu. Então, tudo isso vem dessa gênese familiar. Maravilha. Esse sentimento de eu não sou suficiente tem sufocado muitos homens, né? Eu não consigo. E o que fazer quando não sabe o que fazer? Quase lá atrás dos profissionais, né? É filosófico demais. Muito filosófico mesmo. Mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeira coisa é perguntar algo para alguém, buscar a solução, né? Buscar pelo menos alguém que Faz tenha pelo sentido, menos né? uma ideia, porque se não fizermos isso, aí vai sucumbir. E eu estou falando para a gente direcionar com que esta pergunta, para ser assertiva, deve ser as pessoas corretas, para não errar, né? As pessoas que sabem, as pessoas que são profissionais, as pessoas que têm aquilo que ele quer ter, que é como ele quer ser, né? E eu sei que você quer ser o melhor homem de Deus, eu sei que você quer ser a mulher de Deus favorita, especial. Então você vai buscar uma imagem, né, ideal, né, segundo os princípios de Deus. Então, parece que os homens têm mais dificuldade, né, de startar e ir atrás disso. Como o nosso psicólogo falou, vai indo na família até chegar no pai, mas não foi do pai para chegar na família, né? É verdade. Que orientação a esse respeito, para quebrar esse paradigma, nós podemos trazer, já quase como um grito, né, de socorro. É verdade. Uma das primeiras coisas que eu vejo que os homens precisa urgentemente fazer é sair desse contexto ou deste medo ou desta insegurança de que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é sinal de que ele não é homem o suficiente, de que pedir ajuda é sinal de que assim, ele está demonstrando que ele não sabe o que fazer, que está perdido e que ele precisa saber tudo. A primeira coisa que os homens precisam entender é que, primeiro, você não precisa saber tudo. Isso aí é um mito. E segundo, você nunca vai saber tudo. É fato. É fato, né? Você nunca vai saber tudo. E admitir que você tem fragilidade e que você tem áreas que precisa ser trabalhada, isso não é fraqueza. Pelo contrário. É sabedoria. É sabedoria e talvez até muita força. Porque, principalmente para homem, ele precisa fazer um esforço muito grande para poder aceitar ou admitir uma necessidade. Então, isso não lhe torna menor, né, e nem fraco. E o problema é que isso é alimentado na nossa mente desde a infância, e aí nós ficamos querendo dar conta de todas as respostas, mesmo sem ter as respostas. É muito comum as mulheres perguntar para mim assim: por que o homem não gosta de perguntar? É por isso, porque vai demonstrar fraqueza, é como se ele não soubesse. Então ele prefere continuar tentando até acertar. Só que às vezes se perguntar é mais rápido. O caminho fica mais curto. Com certeza. Eu queria fazer um apontamento em cima disso que o pastor Anderson falou. Nós utilizamos muito, principalmente no meio cristão, a palavra sacerdote, né? Quando a gente vai analisar a figura arquetípica, o que é arquétipo? É uma representatividade. Quando a gente vai fazer uma análise da figura arquetípica do sacerdote, era alguém, né, que representava o povo e que trazia, ele era uma ponte entre Deus e a humanidade, né, entre Deus e o povo, principalmente no meio do povo de Israel. E essa figura, ela tinha que ser perfeita. Essa figura não poderia errar. Essa figura tinha que ter todas as respostas. Isso é um tanto quanto assustador. A gente utiliza a palavra sacerdote e eu entendo que é um costume cristão, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, porque dá a entender de que o homem é a fortaleza inquebrável, quando na verdade ele está morrendo por dentro, sendo destruído. E isso, quando a gente usa
quando a gente faz essa análise, eles entendem naturalmente, inconscientemente, de que ele não pode errar, né? E meio que desumaniza. Nós temos que entrar em contato com a nossa humanidade. O que é característico do ser humano? Os erros, mas também a superação, as fragilidades, mas também um renovar humano, um novo olhar para algo, superar-se a si mesmo, né? Entrar em contato com essa humanidade é necessário para o crescimento pessoal dele e, consequentemente, para a família dele. Foi muito interessante a colocação do senhor em cima disso. Maravilha. Tantos desafios, e nós vamos orar para você, principalmente você, homem, principalmente para você, né? Para você realmente vencer esses desafios. E muitas vezes é uma coisa simples que você ainda não fez para descobrir grandes coisas que você é capaz de fazer e ainda não experimentou, né? Temos alguns comentários aqui, o momento dos comentários chegou, né? Tem aqui o Davi Cândido dizendo que o conteúdo é super bacana. Relacionamento em casa, muitos não estão praticando hoje. E esse isolamento é bem oportuno, né? Muitas estão sendo obrigados a praticar nesse relacionamento. Agora, que relacionamento é esse? Como a gente foi orientado aqui, é preciso descobrir que relacionamento é esse mesmo. Tá bom? Que maravilha, pode melhorar. Tá ruim? Você descobriu agora? Maravilha que você descobriu para poder melhorar e reverter, ressignificar não só a sua vida, mas o relacionamento de toda a sua casa. Maria da Conceição, gente. Maria da Conceição, minha mãe, gente. Eu vou ler esse comentário, mas sem piadinhas, tá? Minha mãe. Beijo, Nós mamãe. prometemos nos segurar aqui. Vamos ver o que ela me escreveu nessa noite. Parabéns, pastor Weider, pelas palavras belas, pelo seu exemplo, filho amado. Peço a Deus que derrame bênção sobre tudo que vocês querem construir na vida das pessoas. Ela está falando de nós. Mamãe, eu te amo. Que maravilha, né? Maravilha. Minha mãe, ela mora em Teresina de Goiás, do lado de Cavalcante, lá no nortão de Goiás, né? Lá nos Calungas. Beijo para toda a família. O Giancarlo está dizendo que o Jardim Imperial está conectado. Tema muito importante, hein? A Edna Rodrigues, nosso professor Anderson. Seja bem-vindo na Esperança. Gratidão. Maravilha. A Andressa também está aqui. O professor Anderson, turma de psicanálise. Ama você, toda a turma. Glórias. É bênção, né? Essa afago aqui faz parte também. Com certeza. E eu venho aqui uma pergunta. O homem, ele precisa ter um tempo sozinho? Pode falar, pastor. Ainda mais para esse desafio que nós estamos orientando aqui. Exatamente. Na verdade, não só o homem, mas como o assunto é o homem, né? Sim, precisa. Uma coisa que as pessoas confundem, individualidade e individualismo. A individualidade, ela não pode desaparecer do relacionamento, porque se ele desaparece, uma dessas pessoas desapareceu da relação. E o que é pior numa relação é quando um não existe. Isso cansa. Então, a individualidade tem que existir, precisa de um momento, seja o homem ou seja a mulher, precisa de um momento só para ele, um momento para resolver-se internamente, para ela ser a sua própria companhia. É necessário demais. O individualismo é exatamente o oposto. É quando a pessoa é egóica e ela quer que o outro se amolde à sua fantasia. Um dia alguém falando comigo, atendendo um casal, e eles ali numa discussão, e eu perguntei para ela, você ama essa pessoa? Amo. Aí eu fiz a segunda pergunta, você ama essa pessoa ou a ideia que você fez dessa pessoa? Porque se você ama a pessoa, ela pode ser ela, e ela pode continuar sendo individual, um indivíduo, e você vai continuar amando. Mas se você ama a ideia que você fez dela, então você está tentando consertar ela. E você acha que ela está quebrada. Agora, a minha pergunta é, quem é que está quebrado de verdade? É ela ou você? Essa é a pergunta. Então, quando nós não aceitamos que o outro tenha que ter um tempo para ele, a gente tem que se perguntar se isso não é um individualismo, né? Então, é necessário sim. O homem precisa ter o seu tempo,
A mulher precisa ter o seu tempo. Os seus filhos precisam ter o seu tempo, né? Serve para todos. E essa ideia, o ideal, né, principalmente do cônjuge, e aí, ó, a palavra tá para jovens casados, para quem está namorando, noivando, né, para quem está orando com o outro. já aplicar isso agora, estou falando para você que está aí, ó, tá aí rindo agora, mas é para você mesmo, né? Observar que ideal é esse, que pessoa é essa que você vai aceitar e vão se amoldar juntos. Tá, mas primeiro tem que aceitar o outro, que é o outro. Verdade. Né? Não é a sua ideia, né, completa. Que maravilha! Tá gostando? Coloca a joinha aí se você está gostando desse bate-papo. Nós vamos passar agora para o nosso momento musical, esse espaço musical que nós estamos com a Andressa, nós estamos com o Silva, e é muito gostoso. Nós vamos voltar aqui, é claro, com os nossos convidados, né? E nosso programa segue adiante. Então, com vocês aqui, os nossos Andressa e Silva no espaço musical. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós descansamos em Ti, Deus. Cobre-me com Tuas mãos. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, pois sabes bem que em Cristo vivo estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre as águas onde eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Maravilha! Nós te adoraremos, Senhor, pois Tu és Deus. Chegou agora o nosso momento do livro show. O livro show deste programa de hoje é Uma Vida com Propósito. Para que estou na Terra? De Rick Warren. Olha só, esse foi o livro, inclusive, que no culto de ontem, nosso pastor Rony Marcos, que eu mando aquele abraço, né, indicou que a igreja vai estar fazendo uma campanha. São 40 dias. Ele mesmo te conduz a uma jornada especial de 40 dias para abençoar a sua vida e você descobrir o seu propósito de vida. Vai ajudar muito, inclusive com as orientações aqui já colhidas, né? Ele tem uma frase que diz assim: você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele.
Você é um propósito dele para cumprir outro propósito dele. Então, uma vida com propósito. É o nosso livro show de hoje. Eu tenho mais alguns comentários aqui e eu vou ler, que minha mãe está demais hoje, viu, gente? Olha só. Seja bem-vinda, mamãe. E olha, e ela está muito para frente. E eu vou dizer para você, minha mãe não é crente. Minha mãe ainda não converteu. Ainda, tá me ouvindo aí? Ainda. Né? Olha só que maravilha que ela está dizendo para nós aqui. Esperança é tão forte como se fosse concretizar os desejos. Serão concretizados, pastor Ueda. Digo sempre e falo com o meu papai, o papai do céu. Traduz isso para mim. Muito filósofo, né? Não é? Olha só, eu fico muito feliz mesmo, né, de ver a minha mãe recebendo essas sementes que nós estamos aqui jorrando de maneira online. Olha só o alcance. Povo de Deus, que alegria e que forte para mim, por meio de um programa, numa singeleza, numa simplicidade dessa, mas com conteúdos de verdade, conteúdos do céu, né, e poder alcançar o povo de Deus, várias famílias, e a forma que eu estou alcançando a minha mãe como nunca consegui antes. Estou muito feliz, estou tocado realmente nessa noite, viu, meu irmão? Obrigado, amados irmãos, que eu sei que essas orientações auxiliou tanto para o coração, o teu coração, mamãe, como para o coração de tantos irmãos e irmãs que estão acompanhando a gente. Essa é a onda de esperança que a gente deseja que chegue aí na sua casa, que abrace toda a sua família, assim como está abraçando, você está vendo aí ao vivo, a minha família, que esteja alcançando assim o coração também do meu pai, dos meus irmãos já são crentes, tem irmãos pastores, né? Mas o coração dos meus pais, eu sei que Deus está fazendo essa grande obra agora, aleluias. Tem também aqui a Valéria Ferreira dizendo: parabéns a toda a equipe, que trabalho, esse trabalho de mostrar esse bate-papo, e hoje especial com estes profissionais. O Marcivon Correia, abraço para você, Marcivon, saudade, está dizendo aqui: parabéns, amados, pelas pregações que tem feito a nossa família. Isso aí, olha que maravilha. Também a Renata Miranda, alguém conhece a Renata Miranda? Uma grande colega, abençoada, está dizendo: excelente temática. Parabéns, professor Antos, parabéns, psicólogo Silvio. A Élida, nosso professor, que orgulho. Gratidão. E o Avelino Marinho aqui dizendo: parabéns pelo bate-papo, pastorzão. Beijo no teu coração, beijo no teu coração. Maravilha, está aí indicado esse livro show também, né? Vão ser 40 dias, ele traz uma jornada de 40 dias que vai ser bênção demais para a sua vida. Fica aqui as nossas considerações finais e aquela orientação especial que estes grandes homens de Deus prepararam para você nessa noite. Psicólogo Silvio. Bom, para esse momento eu queria fazer uma alegoria chamada Jornada do Herói. Existe essa alegoria que é uma história que fala o seguinte, e foi composto e foi escrito por Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que é minha abordagem mãe. Ele fala que todo indivíduo ele precisa fazer uma jornada em busca do autoconhecimento. Ele fala e para que esse indivíduo consiga entrar em contato com esse autoconhecimento, ele precisa entrar em contato com as suas emoções. Ele precisa se permitir mudar. E nessa jornada do crescimento pessoal, que é a jornada do herói, ele passa por vários altos e baixos, vários problemas, várias situações. Mas ao mesmo tempo em que essa jornada é dificultosa, ela promove um crescimento pessoal e um aprendizado. O que eu poderia dizer com isso? Trazer como as minhas considerações finais, principalmente aos pais. Permita-se mudar. Permita-se entrar em contato com seus sentimentos, para que você compreenda o que o seu filho passa, para que você compreenda o que a sua esposa passa, para que você compreenda o que acontece no seu meio familiar. Você precisa saber quem você é. E não existe atalhos para esse autoconhecimento. Você precisa enfrentar as suas maiores dores, as suas maiores angústias.
E só no enfrentamento disso e tomando consciência disso, você consegue entender quem você é. E quando nós entendemos quem somos, nós temos mais facilidade de compreender as pessoas que estão ao nosso lado. Então, para você ser um bom pai, você precisa primeiro entender quem você é. Não é você ser bruto, egoísta, egocêntrico. É você ser humano, empático e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que compreenda a sua família. E, para isso, só o autoconhecimento. Então, essas minhas considerações finais. Procure mudar e procure entrar em contato com esses sentimentos. Adendo, né? A gente tem um tempinho para essa consideração final. Para ele se amar, né? Se ele se amar, é o que possibilita ele amar o outro. Às vezes ele está tão desejoso de amar o outro, mas se não se amar, torna-se, eu acho que, impossível. Sim. Impossível. Nosso professor, psicanalista Anderson. Bom, eu vou acabar tendo que pegar o gancho aqui do meu colega, Silvio, mas eu quero falar da questão seguinte. Ele disse, você precisa se conhecer, e é verdade. E aí eu quero apresentar para você que você precisa saber como a sua mente funciona. E para você saber como a sua mente funciona, você precisa saber quais são as dores vivenciadas desde a sua infância. E aí eu quero pedir permissão para dizer a respeito. Inclusive, há um livro que eu lancei agora, recente, Bloqueios e Vícios Emocionais, Como Superá-lo. Mais um livro show. Mais Pode indicar. Está indicado então já. Pronto. Eu ia perguntar se podia ou se não podia, mas tudo Deve. bem então. Mais um livro show, Bloqueios e Vícios Emocionais, Como Superá-lo. E nesse livro eu conto as histórias de como que é a formação desde o útero das primeiras dores, que são 5 dores básicas: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. São dores que a pessoa vivencia desde a gestação do útero até por volta dos 5, 7 anos de idade. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas você precisa saber que dor é que está latente aí, tá? Para que possa ressignificar esse processo. Tá? Então, dentro do que o nosso colega disse, do autoconhecimento, então, vamos começar assim. Entre em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, como ele disse, mas talvez também vá em busca de descobrir essa dor, como que é este funcionamento, que dor que está aí, porque o nosso comportamento, eu digo muito, nós não fazemos nada novo. Nós simplesmente repetimos o padrão de comportamento aprendido na infância. E por que nós aprendemos isso? É algo que nós aprendemos na tentativa de não viver a dor novamente. Então, nós começamos a criar um comportamento, um padrão, e para que eu possa conseguir mudar esse comportamento, eu preciso reconhecer qual é a dor, para trabalhar a dor, e então o comportamento pode ser mudado. Aí eu faço menção aqui agora do apóstolo Paulo. Talvez seja por isso que ele disse: o que eu quero, eu não faço. Eu termino fazendo aquilo que eu não quero. Ele dá, na sequência, falando que certamente isso é o pecado. Mas perceba que é porque ele não sabe o que explicar. Porque se ele soubesse a explicação, ele não diria que não entendia. Ele já ia dizer, eu entendo o que eu estou fazendo e eu faço por isso, por isso, por isso. Então, o que ele entendia dentro do raio de conhecimento dele era sobre a questão do pecado. Então ele diz, certamente é o pecado. Mas não, na verdade são bloqueios e vícios que nós aprendemos e desenvolvemos na vida e continuamos repetindo esses padrões pela vida toda. E aí eu indico então o meu livro, né, que você vai ter além de você ter o conhecimento dessa formação, uma possibilidade de identificação dessas dores, eu ainda coloco algumas práticas ali, alguns exercícios e algumas dinâmicas e tarefas que você pode, se tiver no nível raso, você pode mudar. Se precisar do mais profundo, aí só com a terapia mesmo, aí não tem outro recurso, né? Então, eu diria isso. Eu quero conhecer essa obra mesmo. Ele está físico, está digital? Físico. Né? Maravilha. É físico. Como a gente não pôde fazer o lançamento na livraria, eu fiz o lançamento online e coloquei ele no Mercado Pago, porque é a forma de entregar. Né? Entendi. Porque ao invés da pessoa ter que sair à livraria, e hoje também não conseguiria, porque geralmente eu uso a do shopping, e o shopping hoje está fechado, mas ele fazendo o pedido pelo Mercado Pago lá,
é entregue na residência. Maravilha, eu tenho certeza que muitos se interessaram, né? Que é uma ferramenta extraordinária para você seguir adiante, seguir com mais facilidade para as orientações dadas essa noite. Se possível, se vocês quiserem dar os contatos, né? Até para adquirir, qual o endereço do Instagram, o telefone, vocês fiquem à vontade. Bom, então eu vou dar o meu contato, o Instagram é @sucessocia, tá? É tudo emendado, @sucessocia. Cia não é de companhia, Cia é de comportamento, inteligência emocional e atitude. É apenas uma sigla, tá? Então, @sucessocia o nosso Instagram. Nosso Facebook eu tenho o @sucessocia também. E o meu pessoal, que é Anderson Carlos, psicanalista. Telefone 62991006731. E essas são as formas que você pode entrar. E você quiser também acessar o nosso site para conhecer um pouco mais, é www.sucessocia.com.br. Sucesso Cia. Colocou lá no Google, eu tenho certeza que você vai achar isso tudo, porque é realmente sucesso. Bom, meu Instagram é @silviomax, tudo junto, não tem erro. O Facebook também. E número para contato, para marcar terapia, é 994350677. Eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos e casais também. E é só entrar em contato e a gente marca as terapias, né? Quem estiver ouvindo e se identificou, né, e precisar, entre em contato que a gente vai estar agendando. Tá bom? Show, maravilha. Silvio Max, tem uma surpresa para você. Você acha que é só a minha mãe que está acompanhando, conectada? A sua também está. A notícia chegou para mim aqui, ó. A sua mãe está conectada lá de São Félix do Xingu. Eu queria fazer uma observação. Eu sou paraense, gente. Então, a minha casa é 2.000 quilômetros daqui, onde eu nasci. Minha mãe é uma em Coruja. Eu vim para cá com 17 anos de idade. Eu moro só há 10 anos. E para superar, né, todas as dificuldades, fazer faculdade, enfim. E ela sempre esteve do meu lado. Então, eu não tive uma presença paterna na infância, mas eu tive minha mãe. Não substitui, óbvio, ninguém substitui a presença paterna, mas com certeza ela fez o melhor para me dar a melhor educação. Eu sou muito grato por isso. Maravilha, olha que beleza, esse programa está emocionante. E olha, falamos de homens aqui, mandando aquele beijão para as mamães, né? E eu achei que a minha mãe estava longe. A sua está muito mais longe, mas muito perto aí do coração, não é? Nós estamos com muitas pessoas conectadas, muitas famílias conectadas, e eu quero abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe de maneira tremenda. Obrigado por estar conectado com a gente, por acompanhar os nossos programas. Na verdade, todas as nossas programações, as programações da Igreja Esperança, todas elas, é para ser bênção na sua vida, é para ser bênção na sua casa. Você que deseja se aproximar mais, já está sabendo, nossos cultos presenciais, cumprindo todo o decreto governamental, já estão acontecendo. Tem lugar para você aqui na Igreja Esperança. Se você necessita de qualquer material, entregar o seu dízimo, a sua oferta, a nossa secretaria também está funcionando no horário normal de sempre, claro, seguindo todo o decreto, né, governamental a respeito do isolamento também. Tá? Você pode fazer também acho que quase todas as coisas de maneira online, as transferências, saber mais informações, saber endereço, saber tudo o que está acontecendo nas nossas redes sociais. Eu agradeço demais a sua presença conosco. Que Deus possa encher o teu lar de graça, de paz, de alegria, e essas orientações sejam consolidadas no teu coração e na tua mente, com espírito avivado, cheio de perspectivas futuras, de esperança, perspectivas de bem, de bom, de belo para a sua vida, é o que eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus. Nós terminamos mais um bate-papo de esperança, claro, com aquele louvor, nesse espaço musical, que eu já agradeço de coração, esta linda princesa, a Andressa, né, e o grande irmão Silva. Eles vão agora trazer um louvor para os nossos corações. Boa noite.
Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.